importante da gente apontar nesse momento que vivemos, Marcos, são as habilidades relacionadas ao alto nível de interação social. Isso é o que vai ser referência daqui para frente. O Fórum Econômico Mundial prevê que em 2030, metade dos trabalhos realizados na sociedade vão ser executados por máquinas, certo? 50%. E onde os humanos vão se colocar e serão insubstituíveis? Nas relações de alto nível de interação social, ou seja, soft skills. E você falou de algo interessante que eu também ensino para as pessoas que detêm a caneta, que são os tomadores de decisão. Você falou para que os liderados comuniquem, né, para o líder, para que ajudem esse líder a liderar. Só que no mindset de um líder verdadeiramente genuíno, que sabe liderar, tem uma frase que ele tem que colocar em prática, que é: a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratar todo mundo diferente. Por quê? Porque se você tem na tua equipe 30 pessoas, você tem que ter um mapeamento da maneira como cada um atua. Porque o tratamento que você dá para A não pode ser o tratamento que você dá para B. Porque se eu te der uma prensa, pode ser que você performe. Mas se eu der uma prensa no seu parceiro do lado, ele age de outra forma. Então, cabe ao líder saber qual que é essa comunicação e que maneira ele vai manejar. Existem perfis que trabalham 4 horas por semana, ao passo que outros vão trabalhar 40, porque são perfis. Então, para você extrair o melhor de cada um, você necessariamente precisa fazer um mapeamento dessa pessoa. E a gente cai no conceito de desobediência produtiva, né? O que é desobediência produtiva? É você estimular as pessoas a quebrarem os próprios protocolos usando um tripé: intuição, confiança e coragem. Como eu posso entregar mais do que o esperado usando a minha intuição, minha confiança e minha coragem? Esse é o processo de desobediência produtiva. Porque a partir do momento que você se liga em quem você é, se apropria das suas características, cara, isso aqui estão me pedindo para fazer em 10 horas, só que em 10 horas eu vou fazer em 2, em 8 eu vou ficar com o saco cheio e vai atrapalhar minha performance nas 2 que eu estou focado, né? Mas como é que você desperta isso? Primeiro passo, conversando com a sua intuição. Quem é você no contexto que te cerca? Como você está conectado com o momento presente? De que forma você, por meio da intuição, que recebe os inputs no ambiente que você está, mapeando o teu corpo, o quão confiante você é para colocar aquela decisão em prática e quanto você coloca essa confiança para fora por meio da coragem, que é a decisão, que é a ação, que é a execução. Quantos colaboradores hoje você tem no seu espaço que te entregam soluções o tempo inteiro? Por quê? Porque eles não se apropriam desse conceito. Muita gente hoje que está no ambiente, está no padrão, está na média, eles ficam intimidados para levantarem a mão e dar eventualmente uma ideia que pode ser genial, pode ser a solução. Numa mesa de discussão com um brainstorm de 10, 15, 20 pessoas, galera, quem tem a opinião para dar? Todo mundo dificilmente levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, têm medo de julgamento, elas não estão conectadas com aquilo que de fato elas podem agregar, porque não são confiantes e não têm coragem. Então o conceito de desobediência produtiva bate justamente nisso. Quebrar os próprios protocolos de cada um, entregando mais do que o esperado, usando a sua maneira de fazer, por meio da tua intuição, a tua confiança e a tua coragem. É isso. Por isso que a nossa palestra tem tido cada vez mais demanda no mercado, porque empresas estão atrás do senso de pertencimento dos colaboradores. Não adianta você traçar uma cultura organizacional e uma cartilha baseada em algumas premissas que não fazem sentido para a média. Então a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Eu tenho uma frase que vai muito de encontro com essa que você trouxe, meu amigo, que eu digo assim, ó: não há nada mais desigual do que tratar de maneira igual pessoas tão diferentes. E talvez o grande desafio é que, consciente e inconscientemente, a gente se relaciona com o outro como se o outro fosse igual a nós. A grande queixa, por exemplo, de casais ou de sócios, ou às vezes de um líder em relação ao liderado, ou o inverso do liderado em relação ao líder, é assim: se um lado é mais prático, rápido, ele pega e reclama o que do outro. Nossa, o outro é mais cauteloso, é freio de mão puxado, não vem comigo nas decisões. Então, inconscientemente, tem uma expectativa desse lado aqui, que eu vou chamar de lado 1, que o lado 2, que é a outra pessoa, seja igual. Então, a gente está o tempo todo, de alguma forma, achando que as outras pessoas são igual a nós. Talvez por falta de treino da comunicação,
da inteligência e do relacionamento interpessoal. Então, eu acho que é por conta de um outro fator muito interessante, que é a teoria da vitimização. Nós vivemos hoje num mundo que é muito mais fácil você apontar o dedo para quem está do seu lado do que necessariamente se apropriar daquilo que você poderia ter feito em relação àquilo. Por quê? Eu tenho estudado muito filosofia ultimamente, Marcos, e tem me dado um suporte muito grande para trabalhar esse tema comunicação. O que acontece no mundo hoje? Comigo, com você, com a maioria das pessoas. Se acontece algo errado, veja, um processo ele é formado por várias partes. Você não toca o seu negócio sozinho, eu não toco o meu sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém executa sozinho. Somos seres o Rafael Nadal, que foi o campeão, que joga sozinho no tênis individual, ele não faz nada sozinho. Ele tem um treinador, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um massagista, tem toda uma série de profissionais que proporcionam ele atuar naquela performance. Muito bem. E nós temos uma tendência a apontar o erro para o outro, né? Mas a teoria da extinção da culpa, que foi lançada por Epíteto, que foi um dos 3 grandes pensadores estoicos, ela preconiza justamente o seguinte. Epíteto, lá atrás, ele era um escravo. Ele foi, durante toda a sua vida, grande parte da sua vida, um escravo. E ao lado de Sêneca e do imperador Marco Aurélio, um dos grandes representantes da escola estoicista, que prega a simplicidade no convívio com as próprias características do ser humano. E perguntaram para ele, você fala tanto, mas você é um escravo, você não faz nada. E ele respondeu da seguinte forma, escravo é aquele que, naquilo que lhe compete, não faz nada. Então, você, tomador de decisão, naquilo que lhe compete, o que você faz relacionado ao problema que aconteceu? Ah, mas a culpa é do outro. Sim, a culpa é do outro, mas quem escolheu o outro não foi você? Então, quando você começa a trabalhar a teoria da extinção da culpa, não tem culpado. Você se coloca num lugar de protagonismo. E a partir do momento que você se coloca num lugar de protagonismo, o que você coloca para fora? Não importa o que acontece. Não importa o que acontece. O que importa é como você lida com o que acontece. E aí os resultados vêm. Então é se colocar o tempo inteiro como responsável por fazer parte daquela decisão, daquela atitude, daquela ação que foi tomada. Não faz sentido? Total. Ô Ivan, eu acho que eu quero a minha equipe com mais desobediência produtiva, hein? Não é? Porque muitas vezes tem ali a própria auto-opressão da pessoa. Sim. Esse medo, sabotagem, né? Essa sabotagem, esse medo, esse receio de levantar a mão e dar uma ideia, ou de inovar, ou de correr um risco. E às vezes isso acontece também por se existir um ambiente dentro da empresa que não dá espaço para que as pessoas possam protagonizar no sentido de correr risco. Não existe espaço para tomada de risco, mano. Exato. Então, culturas organizacionais engessadas, né? Isso. As empresas precisam ter uma certa tolerância, um certo estômago ao erro, aos problemas, às iniciativas que não deram certo. Porque se toda vez que tem qualquer errinho, né, a empresa pega pesado demais, o que acontece? As pessoas nunca vão conseguir viver essa desobediência produtiva, porque ela já tem um medo interno, aí tem um medo de ambiente. É melhor eu ser ali, fazer o mínimo do mínimo e não correr o risco de tomar uma... Mas sabe o que acontece? Existem muitas pessoas insatisfeitas com o ecossistema onde elas estão inseridas. Estão a um passo de tomar uma decisão. Para quê? Para romper com esse mundo que não traz propósito, não traz liberdade. Hoje é o que eu sinto. Por quê? Porque o mundo se transformou. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Em 2019. Quando eu percebi que a TV Globo, por conta da reformulação de um modelo de negócio, TV é caro fazer. O digital é barato. TV é caro, o digital é barato. Para onde foi a propaganda? Migrou da TV para o digital. Por quê? Porque é mais barato. Então é melhor você colocar um anúncio num intervalo nobre da TV, que você não tem uma métrica exata de quem você está atingindo, ou você colocar esse anúncio no digital, que tem métricas exatas de quantas pessoas, qual que é o perfil, qual que é a idade, qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas. Então a métrica proporcionou para o digital captar parte dos anúncios. A TV foi diminuindo, um custo caro. E com a diminuição da cultura dos anúncios, do dinheiro internamente, a cultura organizacional foi achatando e foi oprimindo cada vez mais. Menos tomada de risco, menos chance de errar. Com uma pessoa desobediente produtiva internamente, que adora tomada de risco, menor tolerância. O que eu fiz? Ou eu rompo com esse ecossistema que massacra o meu comportamento e a minha maneira de ser, ou eu fico infeliz
me calo, não dou valor mais ao meu propósito, deixo de ser criativo, curioso, porque a cultura organizacional me massacra. Das duas, uma. Eu resolvi romper com o meio. Foi bom, deixou de ser. Agora...